Pronto, como prometido, né, vamos falar um pouquinho sobre vetores, fazer uma revisãozinha para ver se a gente entende melhor como é que lida com eles, como é que a gente faz operações com os vetores. Eu sei que é um conceito muito abstrato e aí às vezes confunde um pouquinho sobre o que fazer, se tá certo, se não tá. Vamos ver se a gente consegue sanar algumas dúvidas agora. Primeiro, o que são vetores? Vetores, eles são segmentos de reta orientados. É um pedaço de reta que possui uma orientação. Todos os segmentos orientados que tiverem mesma direção, sentido e comprimento são representantes de um mesmo vetor. Como assim? Se eu tenho um segmento de reta, eu tenho esse segmento de reta AB, e tenho esse outro segmento de reta aqui, eita, ficou troncho. E tem esse outro segmento de reta CD. Vamos dizer que aparentemente tem o mesmo comprimento. Como ele possui mesma direção, mesmo sentido, né? Ambos estão da esquerda para a direita, e mesmo comprimento, esse vetor é igual a esse vetor. Eu sei que é muito louco pensar isso aí, porque tipo, são traços diferentes, mas sim, eles são representantes de um mesmo vetor. O que quer dizer que se eu tiver numa atividade onde eu precise fazer uma operação com o vetor e eu tiver, por exemplo, deixa eu pegar aqui outra folha. Se eu tiver, por exemplo, eu tenho um plano cartesiano XY e aí eu tenho um vetor aqui. Tenho esse vetorzinho aqui. E aí eu preciso fazer operações com esse vetor. Mas esse vetor aqui, ele é muito complicado de trabalhar. Porque eu tenho que ver quais são as medidas dele aqui, para poder fazer a subtração, descobrir aqui qual é realmente o valor dele, depois ver ele aqui, entendeu? Existem vários fatores que vão dificultar se o meu vetor ele tiver aqui, no meio do meu plano cartesiano. Como a gente sabe que vetores que possuem a mesma orientação, mesmo sentido, na mesma direção e mesmo comprimento, eles são representantes de um mesmo vetor, eu não preciso necessariamente trabalhar com esse vetor aqui. Eu posso trabalhar com um representante dele, com um vetor que seja igual a ele, mudando ele de posição somente. Eu não posso mudar a direção, não posso mudar o sentido e não posso mudar o comprimento, mas posso mudar ele de posição. Eu posso pegar ele e como se fosse arrastar até a origem do meu plano cartesiano. Eu posso pegar um representante dele, porque assim, existem representantes de vetores em todos os lugares do espaço. É louco, eu sei, mas a noção é realmente essa. É que assim, eu recebi esse vetorzinho A, mas eu não quero trabalhar com esse vetor A. Eu vou pegar um irmão gêmeo dele, que não esteja aqui, que esteja no lugar mais fácil. Por exemplo, aqui, eu posso pegar esse vetor e trazer ele para cá. Ó, eu pego esse vetorzinho, trago ele para cá, mantendo a direção, certo? Ele tem que estar na mesma direção, nesse mesmo ângulo. Mantenho a direção, mantenho o sentido, ele precisa continuar da esquerda para a direita, e eu mantenho o comprimento dele. Sendo assim, esse vetor é igual a esse vetor. Então, ao invés de trabalhar com o vetor A, eu vou trabalhar com o vetor B, que é igual a ele. Só que a diferença é que nesse vetor B, eu já sei que o ponto inicial dele é o 0, 0. Aqui eu não sei qual é o ponto inicial. Aqui eu tenho muito mais incógnitas para descobrir do que colocando o meu vetor aqui. Por isso que é importante a gente saber que eu posso pegar representantes de um mesmo vetor em qualquer lugar do espaço, desde que seja conveniente para mim. Entendido isso, como é que a gente vai fazer para somar e subtrair vetores geometricamente? Basicamente, eu vou pegar o primeiro vetor, vou reescrevê-lo igualzinho, na mesma direção, sentido e comprimento. O outro vetor também eu vou reescrevê-lo igualzinho. Porém, o segundo vetor, ele deve começar aonde o primeiro termina. Como? Eu preciso somar A com B, e eu sei que isso vai me dar um vetor C, ou podia ser um vetor K. Só
Tanto faz, né? A letra é só uma nomenclatura. Se o meu vetor A é dado por esse representante aqui e o meu vetor B é por esse representante, como é que eu vou fazer para somar? Eu vou fazer o primeiro vetor, sempre começo escrevendo, né, o primeiro vetor que me aparece, que no caso é o A. Vou escrever aqui o meu vetor A. Tá, eu tentei fazer com o mesmo ângulo, mas não ficou porque eu sou um ser humano. E aí eu vou fazer aqui o meu vetor A e vou fazer o meu vetor B. Aonde? O meu vetor B, eu percebo que ele começa aqui, nesse cantinho. E o meu vetor A termina aqui. Eu vou pegar onde termina é o começo do outro. Não sei se deu para entender, mas eu vou pegar esse meu vetorzinho e vou começar a desenhá-lo aqui, do final do primeiro vetor que eu escrevi. Esse é o meu vetor B. Pronto, feito isso. Qual é o vetor soma? O vetor soma entre dois vetores, ele sempre vai começar no começo do primeiro vetor, certo? Para eu desenhar os vetores, quando eu estiver somando, eu vou sempre desenhando de onde termina um. Se eu tivesse um vetor C, eu ia desenhar ele aqui, onde termina. Se eu tivesse um vetor D, ele já ia começar a ser desenhado aqui, onde termina o vetor C. Porém, quando eu vou somar no final de tudo, quando eu já desenhei todos os vetores que eu poderia desenhar, eu vou pegar onde foi que começou o primeiro vetor. Qual foi o início de tudo? Foi aqui no A, certo? Então, eu vou começar no meu vetor A. Onde foi que terminou tudo? Pode ser no vetor F. Eu vou lá para o vetor F. Aqui eu terminei no vetor B. Então, eu vou pegar daqui do começo até o final desse meu vetor. Esse vetorzinho aqui, que começa onde o primeiro começa e termina onde o último termina, esse é o vetor A mais B, ok? Se fosse o contrário, vamos dizer que eu quero somar B mais A. Vou fazer aqui só para vocês verem que dá a mesma coisa. Quem é o meu vetor B? O meu vetor B, ele é qualquer vetor que seja igual a ele em qualquer lugar do espaço, certo? Então, eu posso pegar esse vetor B. Peraí, só um minuto. Pronto, voltando. Eu vou pegar aqui esse meu vetor B e vou tomar, né, um representante dele, um igual a ele, aqui. Eu não quero B mais A, dessa vez, estou querendo escrever B mais A. Então, vou pegar o vetor B, eu começo sempre escrevendo o que está no início da minha análise, certo? Eu vou colocar aqui nesse mesmo desenho, só para vocês verem que o vetor resultante ele é igual. Por quê? Porque soma e subtração de vetores é uma operação comutativa. Tanto faz eu somar A mais B quanto B mais A, que vai dar o mesmo valor. Eu vou pegar aqui o primeiro vetor, que seria o B. Perceba que são iguais, né? Ou seja, é como eu estou pegando o representante dele aqui. Mas nesse caso eu estou escrevendo para eu fazer o B mais A. E agora o A. O A começa onde o primeiro termina. Logo, o A vem daqui até aqui. Vetor. Vou botar aqui B1 e A1. Quem é o meu vetor soma? O meu vetor soma, ele deve começar onde o primeiro começa e terminar onde o último termina. O meu primeiro vetor começou aqui, no B, e terminou aqui no A. Ou seja, o vetor é igual a mais B, esse mesmo vetor, ele é o vetor B mais A. Tanto faz. Os vetores, a operação é comutativa. Agora, como eu faço subtração de vetores? Para fazer subtração de vetores, a gente só precisa ter em mente que não existe subtração. A operação de subtração, ela não existe. Só existe soma. Por quê? Porque a subtração, ela é uma operação inversa da soma. Eu sei que é uma loucura. Eu sei que é muito abstrato, mas a verdade é abstrata. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o vetor A mais menos o vetor B, o que seria o inverso do vetor. Quando eu multiplico um vetor pelo seu
pelo inverso, né, no caso por menos 1, eu vou mudar o quê? O sentido do vetor. Se ele está no sentido da esquerda para a direita, ele vira um vetor da direita para a esquerda. Eu vou pegar o vetor menos b. A mais b não existe. O que existe é o a mais menos b. É isso que eu vou fazer. É essa operação. Se escreve assim, né, usualmente, mas a operação é essa aqui. Então, vou pegar aqui o vetor a e vou somar com menos b. A mais menos b. Então, é esse mesmo vetor, de mesma direção, de mesmo comprimento, porém o sentido dele é oposto. Ao invés de eu fazer o vetor daqui para cá, eu vou fazer o vetor daqui para lá. Então, esse aqui é o meu vetor menos b, certo? Como eu faço a soma de a mais menos b, que seria o a menos b? Basta eu fazer como uma soma normal. Eu vou pegar onde eu comecei. Eu vou pegar aqui onde eu comecei e vou até o último. Tá? Ficou meio troncho. Mas esse aqui seria o meu vetor a mais menos b, ou simplesmente a menos b. Pronto, visto isso, vamos ver como é que a gente faz algumas operações com vetores. Vou botar aqui pra baixo. Se eu tiver um vetorzinho, um vetor A, que seja 3i mais 2j, no caso, menos 3k, e um vetor B, 5i menos 3j mais 2k. E vou botar aqui um escalar 3, só para fazer as operações. Aí vamos dizer que eu queira A mais B. Como é que eu somo vetores? Somo ou subtraio, né? É a mesma operação, só que inversa. Eu sempre vou somar as coordenadas correspondentes. I com I, J com J e K com K. Ou seja, A mais B, o meu vetor A mais B, ele vai ser 3i mais 5i, vai dar 8i. 2j mais menos 3j, logo vai ser 2 menos 3, que vai dar menos j, que no caso seria menos 1j, né? Mas aí não precisa. Vai ser menos j. Menos 3k mais 2k. Menos 3 mais 2 vai dar menos k. E aí, agora eu quero B mais A. Como é que eu vou fazer B mais A? 5 mais 3 dá 8i. Menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 vai dar menos j. 2 menos 3, menos k. Né? Mesmo valor. Se eu quiser agora A menos B, vou subtrair as coordenadas correspondentes. 3 menos 5 vai dar menos 2i. 2 menos 3 vai dar 2 mais 3, que vai dar 5i. 5i não, 5j. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5k. Aí agora eu quero B menos A. 5 menos 3 vai dar 2i. 5 menos 3 vai dar 2i. Menos 3 menos 3 menos 2 vai dar menos 5j.
2K menos 3K vai dar 2 mais 3, que é 5K. Ou seja, quando eu estou trabalhando com subtração, A mais B e B menos A recebem o mesmo valor em módulo, porém, o sentido é contrário, certo? Ou seja, vamos dizer que esse vetor seja assim, esse vetor aqui é igual a esse, só que com sentido contrário. Ficou troncho, como sempre, mas é isso. Se eu quiser lambda vezes A, ou seja, um escalar vezes o meu vetor A, basta multiplicar o meu escalar por cada uma das componentes do meu vetor. 3 vezes 3 vai dar 6i, mais 3 vezes 2 vai dar 6j, menos 3 vezes 3 vai dar 6k. E lambda vezes b. 3 vezes 5, 15i, menos 3 vezes 3, 9j, mais 2 vezes 3, 6k. Certo? Então, é isso.